Muito boa noite, vamos desejar as boas-vindas ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é um Evangelho com mais participação, com os nossos irmãos, para, de alguma forma, homenagearmos Francisco Canto Xavier, nesse dia que ele fazia o Evangelho à tarde, à sombra do abacateiro. Então, serenar as nossas mentes, lembrar que podem pôr as vossas jarras de água e os copos sobre a mesa. Certamente que durante a nossa oração, pois os irmãos beneficiarão com o seu magnetismo e servirá certamente para ajudar a todos. Vamos cantar uma canção, curiosamente, já a canção do Evangelho no lado. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que calma a dor, paz que calma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, pedimos para que esta noite possam estar connosco os nossos familiares que partiram, os nossos familiares encarnados, os nossos amigos que queiram estar, os nossos protetores, que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, envolvidos nas tuas vibrações de amor e de paz. Se é necessário, possamos também ajudar algum irmão mais necessitado, que esteja precisando de auxílio, de vibrações, de serenidade e de paz. Fica conosco, Senhor, abençoa o nosso Evangelho desta noite. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incentivos para o suicídio, dão a cobardia moral. E quando os homens da ciência se apoiam na autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus auditores ou aos seus leitores que não têm nada a esperar depois da morte, não será levá-los a esta conclusão que, se são infelizes, nada têm de melhor a fazer senão matarem-se? Que lhes poderia dizer para os desviar de tal? Que compensações lhes podem eles oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada.
de onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heroico, a única perspectiva, melhor fora cair rapidamente que mais tarde e sofrer assim menos tempo. A propagação das ideias materialistas é então o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida não é mais permitida. Muda o aspecto da vida. O crente sabe que se ela se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diferentes. Daí a paciência e a resignação que desviam, muito naturalmente, o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Mostra-nos os próprios suicidas a dar-nos contas da sua posição infeliz, a prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de abreviar a sua vida. Entre os suicidas, há alguns em que o sofrimento, sendo temporário, em vez de ser eterno, não deixa de ser menos terrível e de natureza a fazer refletir os que decidem sair daqui antes que Deus o tenha ordenado. O espírita tem, assim, para contrapor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, ao abreviar a sua vida, chega justamente a um resultado bem diferente daquele que esperava, que se liberta de um mal para incorrer noutro pior, mais longo e mais terrível, que se engana se imagina que, ao matar-se, irá mais tarde para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que, no outro mundo, se reúna com os que foram objeto das suas afeições. Daí a conclusão de que o suicídio não lhes dará senão decepções e é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios evitados pelo Espiritismo é considerável e pode concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, então, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, apenas no que respeita ao suicídio, conclui-se que a lógica de uma a ele conduz, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. É o quinto, capítulo 5, 16 e 17. Do livro Caminhando com Jesus, capítulo O Consolo Chegará. Estando Jesus à mesa em casa deste homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Ao que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes: Não são os que gozam de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 11, São Mateus, capítulo 9, itens 10 a 12. Todo o Evangelho de Jesus é uma inesgotável fonte de consolo que o Mestre assemelhou à sede que a água mata ao longo dos caminhos materiais. Certamente que ninguém foi marginalizado. Todos podiam ter acesso às verdades que ele trazia, mas os poderosos, de uma forma geral, estavam empenhados em viver os prazeres da carne, em subjugar os humildes, em explorar os pobres cidadãos que dependiam deles para viver. Daí não terem manifestado, de uma forma geral, interesse em conhecer as suas propostas. Também podemos verificar como e porquê eram precisamente essas pessoas quem menos compreendia as suas mensagens, pois estavam habituados a ser servidos e nunca a servir, a ser ouvidos e nunca a escutar. E por isso mesmo
raramente aparecia alguém dentre eles que estivesse interessado em compreender os ensinamentos. Os tempos foram mudando, com altos e baixos, com avanços e recuos, mas o fundo dessas mensagens teria que ficar guardado junto à poeira, para onde os que se consideravam os mais sábios sempre procuraram atirar a mensagem consoladora. Vale a verdade que só muito recentemente a abertura às novas, mas velhas como o tempo, ideias, foi retomada pelo Espírito de Verdade nas respostas da codificação espírita. Será que haverá muita gente cristã interessada em desanuviar as mentes e entender Jesus? Não haverá, mas tal como aconteceu e continua a acontecer com a evolução científica, será mesmo esta que imporá aos cristãos envergonhados a marcha para seguir Jesus, esclarecendo suas palavras, retomando a esperança num futuro melhor, explicando tudo aquilo que religiosos ociosos teimam a esconder dos humildes, dos mansos e pacíficos, dos aflitos. Volve a tua atenção para o Evangelho. Procura interiorizar os conselhos de Jesus. A caminhada se-te-á mais fácil, o consolo chegará às tuas dores e a verdade te ajudará a libertar-te. Ao lermos a mensagem de Jesus, verificamos que no Evangelho de São João há uma nota esclarecedora para todos aqueles que de alguma maneira ainda duvidam da importância, da veracidade e da revelação que é o Espiritismo. Quando Jesus afirma que enviaria o Consolador para lembrar a doutrina dele e para esclarecer todas as coisas, estava-nos a dizer que mais tarde ou mais cedo esse Consolador teria que aparecer. Ele, entretanto, chegou. A maior parte dos homens, mesmo dos cristãos, dos crentes, não têm vindo a acreditar nele, mas o Consolador, prometido por Cristo, aí está, trazendo para a imagem de todos aqueles que queiram ouvir essa grande informação e esclarecimento de que todos precisamos, particularmente neste mundo tão difícil, tão complicado, como é aquele que se nos apresenta. Dizem os especialistas que o século XXI é o século das depressões, dos estados depressivos. E constatam os estudiosos que dos estados depressivos, uma grande quantidade dos doentes, dos pacientes, se suicidam. Pois aí está o Consolador, explicando a todos aqueles que têm dúvidas as razões porque é que devemos todos nós, aqueles cristãos que hoje conhecem as verdades de Jesus, ajudar todos esses irmãos que ignorantemente continuam na sua pegada a praticar esse ato abominável do crime, que é um crime que os levará a muito sofrimento e a muita dor. Esse, como tantas outras dificuldades nas agruras da caminhada de cada um de nós, podem ser constatadas e esclarecidas, aprendidas, se tivermos hoje ouvidos por ouvir. Essa é a grande mensagem para que hoje, de facto, não nos esqueçamos da gloriosa vinda do Cristo e do seu Consolador, que estando à nossa frente, à nossa volta, por vezes o esquecemos, não praticando aquilo que Ele nos pede para o fazermos. Que hoje saibamos cada vez mais e melhor entendê-lo, ouvi-lo e ajudar aqueles que de alguma maneira à nossa volta ainda continuam esquecidos nesses lugares de dificuldade, sobretudo de ignorância, como por aí continuamos a vislumbrar. As duas leituras hoje parece não terem nenhuma relação, não é? O suicídio e o consolo e as verdades que são eternas e que vêm desde o princípio dos tempos. A questão do suicídio que suscita hoje uma preocupação, embora julgo que seja mais para a comunicação social do que propriamente para a solução de um problema. Nós devíamos equacionar os problemas, ou alguém deveria equacionar o problema, como ele deve ser, e estudar as causas e os efeitos,
as causas e as soluções, mas nós vemos que o que acontece é que está mais ou menos feita a divulgação, suicidaram-se tantos, suicidaram-se quantos, mas não se estudou até hoje o que é que estará por trás dessa coisa do suicídio. Nós, espíritas, temos de ter algum cuidado quando falamos nestas questões do suicídio, do homicídio e coisas que já andam, da violência no lar, porque, no facto, nós falamos sem equacionar as questões, sem as definir concretamente. Quantas pessoas são levadas ao suicídio de uma forma inconsciente? Está feito este levantamento. Alguém já pensou? Alguém já esclareceu isso? Quantas vezes as pessoas tomaram uma decisão de desaparecerem da vida fruto de ideias fixas que se lhe criaram na cabeça e que não têm força para se libertar? Que estudo foi feito sobre isso? Mas não se pode perguntar aos mortos o que é que os levou à morte. Mas pode-se analisar os vivos, analisar aqueles que sofrem essas disjunções, essas tendências, essas inclinações. Pode-se buscar no conhecimento das causas que levam às depressões, ou que levam ao isolamento, ou que levam à solidão. Pode-se procurar o que é que está por trás, quais são as causas que estão por trás disso. Porque sem se definir concretamente o que é um problema social, há muitos problemas sociais, o suicídio é um problema social, a violência no lar é um problema social, a toxicodependência é um problema social. Mas a quem compete estudar? Nós vemos hoje a ciência que deve estudar estes problemas, que é a sociologia. Será que, do que nós conhecemos da sociologia, está feito um estudo sobre as causas? Está feito um estudo sobre as possíveis consequências? Está feito um estudo sobre as soluções? Sobre as intervenções sociais que deve haver? Ou o que está a acontecer é que nós limitamos a fazer estatísticas, a estudar estatísticas, que o país tal tem mais suicídios, que a região tal tem mais suicídios. O que é que está feita a estatística que a Beira Alta tem um índice de doenças cardiovasculares maiores que noutras regiões? Porque é que há uma incidência maior de doenças cardiovasculares na Beira Alta? Alguns dizem que é por causa dos temperos colocados no fumeiro. Mas está feito um estudo sobre essa incidência das doenças? Ou nós limitamos a continuar a ouvir tantos suicídios por tantos habitantes, tantos suicídios no país X, mais suicídios nos países nórdicos, menos suicídios por lá? Então é esta análise que está por fazer. É claro que quando a doutrina espírita for considerada como credível e como parte, digamos assim, interventiva na busca das soluções, talvez nós consigamos chegar a uma outra estatística, que é uma percentagem elevadíssima de suicídios ou de homicídios, resulta de uma dominação mental que não está estudada pela psiquiatria, que não está estudada pela medicina, que é a ciência que deve procurar estudar a saúde e encontrar caminho de solução. Não está feito esse estudo. Nós recordamos que havia um levantamento nacional impressionante sobre a definição das doenças ao nível do país. Só para dar uma nota, não é propriamente para puxar a brasa à sardinha nenhuma, mas aquilo que foi considerado durante muitos anos o serviço militar obrigatório fez com que se fizesse um estudo muito profundo sobre todo o recrutamento nacional, de norte a sul do país, e se anotassem em base de dados as doenças mais características de cada região, Trás-os-Montes, Alto Douro, Litoral, Beira Alta, Beira Baixa, e sabia-se, está isso bem escrito, que havia um índice maior destas doenças, daquelas doenças, e esse levantamento de uma riqueza impressionante poderia ter servido à medicina, ou melhor, aos agentes da medicina, aos agentes da farmacologia, aos agentes sociológicos, para fazer um estudo muito profundo e tentar saber ou tentar averiguar as causas, a atualidade dos efeitos e as possíveis consequências do futuro, sempre voltada para uma busca de soluções. Mas isso não está feito. Porquê? Porque nós remetemos-nos apenas ao estudo materialista das questões, ao estudo da anatomia do corpo, e não percebemos minimamente a anatomia do perispírito.
E não sabemos a incidência que tem o principal agente nas duas anatomias, a do corpo espiritual, o perispírito, e na anatomia do corpo físico. E a incidência e influência que o espírito pode ter sobre isso, porque o espírito é que é atuado pelo pensamento. Somos nós, espíritos, que somos mais ou menos perturbados por pensamentos alheios, ou até pelo nosso próprio pensamento. Então esse estudo, essa busca não está feita para que nós não nos deitemos a julgar que os suicidas são os coitados, que os suicidas são os perturbados psíquicos, ou psicológicos ou psiquiátricos, e que os suicidas não são, muitas vezes, numa grande percentagem de vezes, são dominados hipnoticamente por forças tremendas, por mentes enfermiças e doentes que dominam hipnoticamente e que conduzem muitas vezes os atuados, não é, as vítimas, a crimes contra si próprios, às vezes sem terem consciência daquilo que realmente fizeram. É claro que isto passa por quê? Por um estudo da vida espiritual que todos nós devemos ter. E também de uma incidência muito grande no aspecto educacional para as nossas juventudes, com certeza, que implica, ou que deveria implicar, que as autoridades que devessem ter consciência daquilo que é mais importante passar na educação, pudessem realmente aproveitar aquilo que é fundamental e orientar, digamos assim, a educação das pessoas desde crianças para essa previsibilidade de podermos ser influenciados, como é o bullying, por exemplo, influenciados por forças à nossa volta. Então esta meditação dos espíritas e dos cristãos, de uma forma geral, sobre estes temas, sobre estes problemas, devia também fazer-se nesse campo, para nós não nos calemos mais. E, no lugar de fazermos um coro de aprovação àquilo que os materialistas vão divulgando pela comunicação social, mas fizéssemos uma intervenção ainda que leve, ligeira, sem assinte, nem sem atacar ninguém, sobre motivos que podem conduzir mentes, de alguma forma, mentes perturbadas, tantas vezes por problemas sociológicos, tantas vezes por acompanhamentos na infância, tantas vezes por falta de acompanhamento nos lares, do alcoolismo, das inclinações, até às vezes de coisas do trabalho que acontecem e que conduzem a uma desarmonia muito grande do lar e, naturalmente, depois a uma desorganização mental das crianças que crescem nesses ambientes enfermiços. Então é esta reflexão que nós também devemos fazer no nosso Evangelho. O Evangelho é isso mesmo, lembrar o que Jesus ensinou e buscar solução, ou melhor, buscar o porquê das coisas, buscar esclarecer todas as coisas, sem aquela forma enfermiça. Fulano matou Cicrano, Beltrano matou Beltrano, Beltrano por ali fora, e matam-se uns aos outros, e os escândalos que nós vemos todos os dias surgirem na comunicação social é só tragédias, é só mortes, assassinatos, atropelamentos, tudo mal. E não busquemos, enfim, inverter esta questão e passar a apresentar caminhos novos para evitar consequências cada vez mais agravadas. É esta reflexão que nós deixamos hoje sobre o nosso Evangelho. Que aí na sua casa, fale, converse, dialogue com os filhos, com a família, busque saber mais qualquer coisa disso, porque foi Jesus quem disse: buscai e achareis. Agora, se nós buscarmos alguma coisa e nos remetemos apenas a reter aquilo que os noticiários dizem, nós não seremos interventivos numa sociedade tão doente como a nossa, tão doente como a dos tempos atuais. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, aí na sua casa, nós vamos agora fazer também em conjunto um trabalho que vimos fazendo há mais de 25 anos, quase 30. Chamávamos no jornal a cadeia da fraternidade. Caridade não é só dar esmola. A cadeia da fraternidade é um encadeamento entre células familiares que à mesma hora nos reunimos para comemorar, para trazer até ao nosso lar o Evangelho, ou a mensagem de Jesus. Essa cadeia da fraternidade conta com famílias a esta hora reunidas, sob as mesmas leituras, não com os mesmos comentários, mas procuramos também harmonizar todas as mentes nessa matéria. E essa cadeia da fraternidade
que vamos supor faz uma espécie de quadrícula, não é? Preenchendo quadricularmente todo o país, ligando-nos em vibrações uns com os outros, certamente que atravessará campos de sofrimento, certamente que encontrará pelo caminho famílias desestruturadas, problemas graves de filhos, de pais, etc., desarmonias notáveis. E pretendia essa cadeira, que nós estabelecêssemos uma troca de vibrações e pelo caminho onde elas passassem, que os irmãos das falanges socorristas pudessem ir distribuindo um bocadinho em cada lado e tentar ajudar essas famílias. Então é isso que nós vamos agora fazer. Vamos levar o pensamento a Jesus e vamos fazer a nossa oração pelas famílias desestruturadas. Senhor Jesus, nós pedimos que as falanges socorristas, esses benfeitores espirituais que nos assistem, que eles possam, nesta hora, recolher a nossa dádiva de amor, as nossas vibrações, aquilo que nós temos de melhor e que podemos doar a benefício dos outros. Dos lares onde ainda não reina a paz nem a harmonia, onde ainda há discórdia entre os membros da família. Te pedimos, Senhor, que visites esses locais e que ajudes esses irmãos, que ajudes a juventude, que muitas das vezes ainda não te conhece, que ainda se entrega aos vícios e às paixões mais materiais. Olha por eles, Senhor, porque eles são a semente da manhã, que eles te possam encontrar e conhecer. Pedimos também por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, em suas casas, nos hospitais, que essas falanges de amor os possam visitar, dando-lhes esperança, coragem, força para prosseguirem nesses momentos mais difíceis. Pedimos também pelos idosos, muitas vezes abandonados à sua sorte, vivendo a solidão, vivendo situações muito difíceis. Olha também por eles, Senhor, e ajuda-os nesta sua etapa da vida. Que o nosso lar possa ser uma chama acesa na nossa região, iluminando aqueles que nos visitam. Ajuda aqueles que se dirigem às massas, sejam políticos ou religiosos, para que eles, nas suas ações, pratiquem os teus ensinamentos e ajudem a humanidade a seguir o caminho correto. Que essas falanges amigas recolham todas estas nossas vibrações e as distribuam por todos esses irmãos necessitados. Que assim seja.
E então, pois, nós estamos aqui a distribuir água. Não sei se vocês já fizeram o mesmo, acho que sim. Vamos ficar por aqui. Vamos despedir de todos. Muita paz, que Jesus continue a abençoá-los, a abençoar os vossos lares. E estaremos de novo aqui para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.